Cláudia Brasil. Boa tarde, Cláudia. Entre as audiências públicas marcadas para hoje pela manhã, um debate sobre a vinda de médicos estrangeiros para trabalhar no Brasil. Como este assunto vem sendo tratado aqui na Câmara? Boa tarde, Adriana. Olha, há exemplo do que acontece na sociedade com muito debate, particularmente com a realização de audiências públicas. Hoje é a vez da Comissão de Seguridade Social e Família realizar um debate sobre esse tema. Os deputados querem esclarecer, basicamente, quais os critérios adotados pelo governo para a contratação de médicos estrangeiros através do programa Mais Médicos. E quem compareceu para dar essas explicações foi o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Para conversar sobre esse assunto, eu estou aqui com o deputado Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, ele que é o relator da medida provisória que trata do programa Mais Médicos. Deputado, já se conseguiu entender, já ficou claro para os parlamentares quais são os critérios ou quais foram os critérios adotados para a contratação desses médicos estrangeiros, uma vez que tem havido tanta resistência? Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, é fundamental que a gente discuta e debata este assunto com toda a sociedade brasileira. Nós temos uma deficiência de médicos em grandes centros, cidades menores, e sem médico é impossível cuidar das pessoas, é impossível organizar serviço de saúde. Ainda mais num país em que os médicos estão presentes em todas as atividades de prestação de serviço na área da saúde. O critério adotado pelo Ministério é o critério do médico estar registrado e apto para exercer a profissão médica fora do Brasil, no país onde ele se formou, e isso define um padrão de qualidade deste profissional para atuar no país. É óbvio que aqueles que não querem resolver o problema do país, aqueles que querem preservar as suas vantagens, o seu conforto, aqueles que estão mais preocupados com quanto dinheiro vão ganhar, não vão aceitar a vinda de mais profissionais e vão colocar o debate de que são maus médicos e não mais médicos. É importante a gente dizer para o povo brasileiro que nós também temos profissionais que não são bons profissionais que estão atuando, e a falta de médicos obriga a população brasileira a ter que ser cuidada por um profissional faltoso, às vezes um profissional que tem algum comprometimento ético ao longo da sua vida. Sabe por quê? Porque não tendo médico, a gente tem que trabalhar com aquele que está disponível. Então, o programa que o governo está apresentando é um programa para resolver um problema do povo brasileiro. 150 milhões de brasileiros dependem da atenção básica e são usuários exclusivos do SUS. Esta população não pode ser submetida ao interesse menor de nenhuma corporação e sim ser acolhida pelo governo federal. É importante ressaltar que esses profissionais vão ter uma autorização para atuarem nas cidades que escolherem e só serão contratados, ou seja, só serão aceitos aqueles profissionais que já têm registro e que já atuam nos países onde se formaram. Com isso, a gente garante que tem uma similaridade em termos de qualidade deste profissional, e é óbvio que é preciso ter o acompanhamento, e nesse sentido o governo colocou universidades públicas, federais, que é quem tem a responsabilidade de fazer a certificação desses profissionais, para acompanhar o desempenho desses profissionais ao longo do desenvolvimento da atividade dele no país, como é uma residência médica, por exemplo, como outros programas de educação e de acompanhamento de profissionais. Bom, quem também vai conversar conosco sobre esse assunto é o deputado Eleusis Paiva, do PSD de São Paulo, que está acompanhando essa audiência pública. Deputado, a audiência pública começou no final da manhã, mas pelo que já foi dito até agora pelo ministro, o senhor está convencido, primeiro, da necessidade da contratação desses médicos estrangeiros e desses critérios, são critérios satisfatórios para a seleção desses profissionais? Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, é muito importante para quem está nos assistindo que ninguém está contra a entrada de médicos, desde que eles sejam preparados, qualificados para atender a nossa população. Agora, o que nos assusta são medidas pirotécnicas. Eu tenho falado aqui na casa que ministro de área social não deveria ser candidato. Que ministro candidato
fica focando nos seus problemas pessoais para resolver problema pessoal, em vez de resolver realmente problema social. O que nós vimos? Medida pirotécnica. Olha, médico aqui, criou-se uma dificuldade de relacionamento hoje dos médicos brasileiros com o ministro, a própria equipe do ministro. Alguns já se postaram o contrário a essa proposta e aí nós temos um debate claro. O que o ministro fala? O que nós vemos que as pessoas que defendem o ministro da Saúde falar? Olha, os médicos vêm do exterior, eles não vão fazer uma prova que é feita pelo governo, não é entidade médica, não é corporação. O governo faz uma avaliação pelo exame chamado Revalida. E eles falam, olha, essas pessoas não vão fazer, porque se elas fizerem, elas não vão ficar na área. Elas vão para outras áreas, para clínica privada, etc. Bom, se essas pessoas não querem ficar na área e ficam porque não querem fazer a prova, fica evidente para todos nós que as pessoas que vêm não têm capacidade, segundo o critério adotado pelo próprio governo federal, não têm capacidade técnica, nem científica, nem de conhecimento para atender o nosso povo. E aí eu fico muito preocupado, porque eu vejo um modelo que eu defendo, o Sistema Único de Saúde, sendo pautado agora pelo Ministério da Saúde com dois modelos. Um modelo de médico de conhecimento, de qualidade, que vai atender um tipo de população, e os mais pobres, mais humildes, mais miseráveis e simples, se atendido por qualquer tipo de profissional. Isso é um desserviço que nós fazemos e uma discriminação que nós estamos fazendo na sociedade brasileira. Deputado Rogério Carvalho, esse é um ponto que preocupa o senhor, essa questão do médico que vem de fora do país, não fazer o revalida, ter critérios que alguns consideram mais frouxos para que ele possa exercer a medicina aqui no Brasil. Isso poderia eventualmente ser mudado na medida provisória? Não, isso não é uma preocupação, porque esses profissionais, como por exemplo agora dos 522 médicos que aceitaram as condições do programa, a maior parte são espanhóis. Nós temos espanhóis, nós temos argentinos, portugueses, médicos de 30 países que aceitaram as condições do programa. Portanto, se ele vem para o país já com autorização para exercer a profissão nos seus países de origem, é porque eles passaram por critérios de avaliação e estão aptos para cuidar de espanhóis, cuidar de argentinos, portanto eles estão habilitados a cuidar das pessoas. O que nós não podemos é privar a população brasileira que mais necessita do acesso a este profissional, que é fundamental para a atenção à saúde. Além disso, o governo, quando concebeu o programa, ele concebeu para cada 60 médicos nós vamos ter um tutor, né? Nós vamos ter, para cada equipe de 10 médicos, nós vamos ter uma pessoa acompanhando esses médicos nos diversos locais de trabalho onde eles vão estar atuando e, portanto, vai ter supervisão da atuação desses profissionais. Eu não acredito que... eu acredito, inclusive, que nós vamos criar um diferencial. Nós vamos mostrar que esses profissionais vão fazer um diferencial para a saúde das pessoas, porque virão aceitando determinadas condições e virão para exercer plenamente as 40 horas, que a gente sabe que é uma dificuldade para a gente ter o cumprimento da jornada. Nós vamos ter profissionais que vão acompanhar os hipertensos desde o início do tratamento, vão fazer o manejo clínico, gestante do começo da gestação até o fim, porque hoje, no geral, esses profissionais não ficam mais do que 90 dias, 6 meses trabalhando em um determinado lugar, porque estão sempre se movimentando em busca de ganhar um pouco a mais, porque o mercado está extremamente aquecido, porque tem mais emprego do que profissionais para atuarem. Deputado, essa movimentação também não é estimulada muitas vezes pela falta de condição nos locais de trabalho, só lembrando que o principal objetivo do programa Mais Médico é exatamente levar profissionais da área médica para trabalhar onde ninguém quer trabalhar e muitas vezes não quer pela falta de condição. Isso também não acaba retirando esses profissionais desses locais mais distantes e mais longínquos? Não, às vezes você tem condições iguais de um município para o outro, em termos de condições de trabalho, e o que vai pesar é o quanto ele vai receber. Então, por exemplo, no meu estado, nós fizemos reforma, ampliação dos hospitais,
equipamento, fizemos plano de carreira, pagamos, inclusive compatível com a realidade de mercado, para que a gente possa competir com o mercado, para que esse profissional trabalhe no setor público, e a gente não consegue preencher as vagas, porque, na verdade, foram 140 mil novos empregos criados no país e formados 90 mil médicos. Portanto, nós temos uma deficiência do quantitativo de médicos para atender à demanda. E mais, é importante a gente lembrar sempre, de 2001 para agora, houve um crescimento extraordinário do financiamento da saúde com a emenda constitucional 29. Isso gerou o SAMU, gerou as UPAs, gerou uma série de serviços que não existiam e praticamente dobramos o número de equipes de saúde da família. Imagine a quantidade de postos de trabalhos que foram criados sem ter profissionais para preencher. E temos ainda o desafio, por exemplo, na atenção básica, de reduzir a metade o número de famílias por equipe. Nós vamos ter que dobrar o número de profissionais atuando nessa área, e para isso é preciso que o Mais Médicos seja aprovado nesta casa. Aqui não é só a questão do médico estrangeiro, são mais vagas para medicina, a formação prolongada do profissional para atender esses 150 milhões de brasileiros, ou seja, um conjunto de medidas que são oportunas, que sejam debatidas para a gente melhorar a qualidade da assistência prestada a 150 milhões de brasileiros. Deputada Eleusis Paiva, para nós concluirmos, o senhor acredita que a medida provisória do programa Mais Médicos consegue trazer toda essa colaboração, trazer esses profissionais, enfim, injetar condições para que a saúde pública consiga, de fato, ser levada aonde mais se precisa nesse país? Olha, primeiro eu queria falar, foi excelente a discussão pautada sobre a medida provisória, que nós estamos levando uma discussão sobre o que nós estamos vivendo. O ministro até agora não explicou quando eu saí da comissão, ele vai ter que explicar para a gente porque que ele perdeu 17 bilhões de reais do orçamento da saúde em 2012. Eu falo que é uma situação difícil. Saúde tem que ter gestão. Saúde sem gestão não é só médico, nós precisamos de gestão. Me preocupa muito, que eu vejo você que está nos assistindo, todo mundo preocupado, todo mundo tem o direito de ter uma saúde melhor, se cria uma expectativa, cria-se uma ilusão que de concreto nós temos pouco. Mas acredito que esse debate vai ser travado na casa, acredito que nós vamos avançar. Nós temos propostas concretas do movimento de saúde aqui do Congresso, nós estamos pleiteando criar uma carreira de Estado para os profissionais de saúde. Todo mundo fala, ninguém quer ir para a cidade mais distante, talvez seja verdade. Mas como é que é uma carreira de Estado do Ministério Público, da magistratura? A pessoa começa nos locais mais distantes, com o passar do tempo vai chegando nas grandes capitais. Carreira de Estado é concurso público, nós podemos selecionar os melhores e não estar pegando o que nós temos de pior para estar colocando para atender a população carente. Olha, saídas tem. Se nós pararmos de iludir as pessoas, criar expectativas eleitorais pessoais e pensar na sociedade brasileira, com certeza nós temos condições de criar um futuro melhor na área de saúde desse país. Deputada Eleusis Paiva, muito obrigado pela sua participação. Deputado Rogério Carvalho, muito obrigada pela sua participação. Olha, isso é só um pouco do muito que se tem debatido sobre saúde pública aqui na Câmara dos Deputados. Obrigada aos dois deputados. A audiência pública continua na Comissão de Seguridade Social e Família.